Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Começamos esta quinta-feira aqui com excelentes notícias. O negócio é o seguinte, tá? Sem enrolação, esse desgoverno vai cair com toda certeza, mais cedo ou mais tarde, não tem mais sustentação alguma. Hoje foram divulgadas duas pesquisas e, pasmem, em uma delas, o Bolsonaro, mesmo inelegível, perseguido pelo judiciário, caluniado dia e noite pela imprensa, aparece à frente do Lula em um cenário de disputa eleitoral em 2024. Em outra pesquisa, a impopularidade do Lula aumentou mais ainda. Sim, porque não dá para dizer que a popularidade caiu, porque ele nunca teve isso na vida, né? A gente vai discutir isso em detalhes daqui a pouquinho e eu vou dar a minha opinião para vocês do porquê disso está acontecendo com tanta força neste momento. Antes disso, outras matérias. A primeira, essa no canto da tela, na verdade, é a opinião de um pseudo-jornalista do UOL. Ele diz que Putin e Maduro são conservadores como o Jair Bolsonaro. E o Lula é um democrata. Meu querido, eu não sei que erva do capeta é essa que você está fumando, né? O que você está bebendo, chá de cogumelo, sei lá, o que é isso? Mas pô, você só pode estar de sacanagem, né? Um erro que muito lacrador, né, idiota útil da esquerda mundial comete é o seguinte, é achar que pessoas como o Lula, como o próprio, a família Kirchner, né, na Argentina, em geral, a esquerda das Américas, né, realmente defende minorias. Pautas lacradoras. Vamos defender aqui os negros, dos racistas, né, os LGBT, dos homofóbicos e tal. Isso foi uma maneira, pessoal, que eles conseguiram, que eles arrumaram, né, inventaram, de angariar essas minorias, né, para defenderem a causa deles. A esquerda nunca se preocupou com minoria. Se você estuda a história, você sabe disso. Então, aí quando tem o cara que não depende mais desse teatro para permanecer no poder, como é o caso do Putin, do Maduro ou do Xi Jinping, né, a realidade vem à tona. Né, e aí eles ficam chocados. Meu Deus do céu, não, essas pessoas não podem ser de esquerda, porque essas pessoas são preconceituosas, como elas podem ser de esquerda? Mas essa é a realidade. O Lula é a mesma coisa. Se você pesquisa a história, você vê que essa é a realidade. Eu acho muito engraçado, né, quando você vê assim, um LGBT com camisa do Che Guevara, um cara que mandava matar gay, né? Um cara que era racista também, né? E assim, vamos lá, gente, né? Então, um cara que fala um negócio desse, sei lá, gente, o UOL, tudo bem que vocês tenham aí jornalistas lacradores, mas uma pessoa que fala um absurdo desse aí, não só é mentira, como é um esquerdista que não conhece a própria história. Porque ele não está mentindo, ele realmente acredita nisso. Que coisa, que coisa. Né? O jornalista do UOL, deve ser por isso que o Lula é tão amigo do Maduro e do Putin, né? Porque eles são conservadores. Vai dormir, tá? E muda de fornecedor aí. Pessoal, eu já comecei a rir porque tem duas notícias aqui relacionadas à visita do Macron, tá? O Lula disse para o Macron que quer conhecimento nuclear, ou seja, tecnologia nuclear, para defender a paz. Gente! Vem cá! Tudo bem, é tudo um teatro, tudo bem, por dentro o Macron escuta aquilo e ri, mas será que existe alguém que acredita num troço desse? Pô, olha, é a mesma coisa que eu acabei de falar. O Putin, o Xi Jinping, o Maduro já tomaram conta de tudo. Eles não precisam mais fazer teatrinho em muitas coisas. Né? O Lula, ele quer chegar a esse ponto. Já deu várias pistas disso. Não sei quantos anos do PT no poder, fala o Zé Disseu. O Lula, eu acho que eu devia me reeleger em várias oportunidades. É o sonho deles. Alguém vai acreditar que esse maluco quer tecnologia nuclear para promover paz? Pô, faça-me um favor, aí depois ele vai lá e solta essa outra, né? Tem que criar inteligência artificial do bem para combater desinformação. Isso aí é eutanásia, né? Porque o Lula é o pai da mentira. Se você cria uma inteligência artificial para combater a mentira, o Lula tá, né, cometendo ali, né, um suicídio, só suicídio assistido. Não tem outra explicação, né, para isso aí.
E outra coisa, né, gente? Inteligência artificial do bem. Qual é a inteligência artificial do mal? Né? Quem decide, o que define se algo é bom ou é ruim, não é a ferramenta, é o operador. Então, sabe, é um ignorante, né? É um ignorante, um tapado, sabe, olha, vamos lá. Vocês se lembram daquela reunião ministerial em que o Lula comparou Israel a Hitler, que começaram, né? Foi por causa daquela reunião que começaram as polêmicas a respeito do posicionamento do Lula, porque antes ele defendia lá o Hamas, defendia a Palestina, mas era um negócio meio, né, meio que envergonhado e tal. Dessa vez, nessa entrevista, ele chutou o balde e mostrou realmente o que ele pensa. Aí o Nicolas foi lá, o Nicolas Ferreira, e pediu, né, a reunião. Alguma gravação, filmagem, até transcrição, qualquer coisa. E vocês acreditam que não existe registro da reunião, gente? Eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei surpreso demais, porque os caras são impressionantes, né? Eles conseguem imagem interna da Embaixada da Hungria. Agora, você não tem imagem da fuga de Mossoró, você não tem imagem do aeroporto de Roma, você não tem imagem do Ministério da Justiça no 8 de janeiro, você não tem gravação, nenhum registro da reunião ministerial. Né? Transparência, 100% de transparência, né? É tão transparente que a gente não consegue ver nada. Né? Parabéns ao Nicolas. Que deputado. Mas que deputado é esse moleque? Putz, grilo. Declaração do Haddad. Essa aí é para enterrar de vez, tá? O mercado. Ele disse que o Lula vai atuar como controlador da Petrobras. O Lula vai controlar o preço dos combustíveis. Mesma coisa que a Dilma fez. Mesma coisa que a Dilma fez. Tem tudo para dar certo. Aliás, tem mesmo, pra gente, né, pro Brasil. Haddad, assim, sério, eu não devia nem falar isso. Se bem que não tem problema porque você não vai escutar, né? Não só literalmente, né, você não vai ver esse vídeo, mas também mesmo que porventura você visse, você não ia, né, levar em consideração o que eu tô falando. Mas não fala não, cara. Não fala não. Não precisa falar. Quando você fala, você só piora as coisas, né? Mas continua piorando. Tá? Continua piorando, o Lula vai controlar os preços dos combustíveis e vai dar tudo certo. Tá? PGR, né, o procurador disse que não vai sugerir, né, a prisão do Jair Bolsonaro por conta do episódio da embaixada. Vai pedir a prisão do Bolsonaro e disse que o episódio é patético. Isso pode ser lido de duas maneiras, você pode interpretar isso aí de duas maneiras diferentes, tá? A primeira, ele se refere à postura do Bolsonaro. Ele acha patético o Bolsonaro ir à embaixada da Hungria e dormir 2 noites por lá. Tá? E a outra possibilidade interpretativa, né, é o caso, né, essa celeuma toda gerada em torno dessa visita ser patética. Acredito, né, em se tratando de um procurador, né, de hoje em dia aí, né? Eu acredito que ele esteja criticando Jair Bolsonaro. É uma maneira de você equalizar as coisas. Né? Olha só, eu não tenho como pedir a prisão do cara aí, não tem como, né? Mas foi patético, né? Eu acredito, sinceramente, que tenha sido isso. E falando na visita do Jair Bolsonaro à embaixada, estão tentando criar polêmica em torno de uma visita do Carlos Bolsonaro à embaixada enquanto o pai dele estava lá. Quer dizer que o filho não pode ver o pai? Que saudade da época em que escândalo era dama do tráfico. Visitar ministério. Que saudade da época em que um operador do Hezbollah no Brasil trabalhava no governo. E depois era recebido aonde? No Ministério de Direitos Humanos, depois de ser afastado. Mas o escândalo é o Carlos Bolsonaro visitar o pai na Embaixada da Hungria. Que coisa, né? Tudo isso, pessoal, que eu trouxe para vocês até agora, ajuda não, né? É o pilar do que a gente vai ver a partir de agora. Que é o inevitável. Relembrando um vídeo que eu fiz aqui, talvez tenha sido o mais importante desse canal. Quando o Bolsonaro era presidente, perguntaram a Arthur Lira o que era necessário para que ele pautasse um pedido de impeachment.
né, de um presidente da República. Na época ele falava sobre o Bolsonaro, mas ele continua sendo presidente da Câmara dos Deputados e é ele que pauta pedido de impeachment, eventual pedido de impeachment do Lula. Né? Ele disse, a economia tem que estar aos cacarecos. Né? Isso aí a gente já está no caminho. O presidente não pode ter apoio popular. O Lula já não tem. Né? E terceiro, não pode, tem que ser um cenário em que não haja governabilidade, não exista um diálogo orgânico, né, entre o executivo e o legislativo. E não existe isso, tanto é que o Lula só consegue aprovar as coisas através de emenda parlamentar. Né? Vive as turras com o legislativo. Então tá tudo aí, só falta a economia piorar mais ainda. Então não é exagero quando eu digo que esse governo vai cair. Se vai ser o Alckmin que vai assumir ou não, aí é uma outra história. Agora, não tem como você negar que o caminho é esse, até porque eles não dão nenhum sinal de que vão mudar a rota. Primeira pesquisa. A desaprovação do Lula ultrapassou os 50% em 4 regiões. A única região em que o Lula ainda tem mais de 50% de aprovação, claro, é no Nordeste. Eu queria entender por que os meus irmãos nordestinos, eu que nasci na Paraíba, queria saber por que vocês têm essa paixão por esse cara que só faz mentir para vocês o tempo inteiro. Que cegueira coletiva é essa? Apesar da aprovação ter diminuído muito no Nordeste também, ainda é mais de 50%. Isso é inexplicável. Eu pergunto para você aí, né, que acha que o governo é bom, você do Nordeste, ou de qualquer pessoa do país, né, que acha que o governo é bom, eu quero que você me diga uma coisa da tua vida que melhorou com esse governo. Uma coisa. Olha só. O ideal para você dizer que o governo é bom é que várias coisas tenham melhorado. Tá? E a gente não tem pandemia, não tem nada disso. O governo está correndo solto. Mas eu vou me limitar a pedir para vocês uma coisa que tenha melhorado na sua vida com esse governo. Você não vai conseguir dizer. Então tá aí. O povo tá caindo na real. E por quê? Porque, caixinhas mágicas à parte, né, quem decidiu a eleição foi a pessoa que foi enganada, que se deixou enganar. E a gente avisou 1 milhão de vezes. Né? Não tardou, pessoal, sempre seria rápido, é claro que seria rápido. E tá aí todo mundo caindo na real. Sigilo de 100 anos. Tá aí o cara metendo sigilo de 100 anos em tudo. Até na agenda da Janja, depois dela comprar os móveis, que não precisava ter comprado. Mentira, dos móveis. Os móveis desapareceram, roubaram os móveis. Cadê os móveis? Não, a gente encontrou aqui, mas não avisou pra ninguém não. Se não fosse a Folha, ninguém tava sabendo. Interferência na Petrobras. O Bolsonaro se mexe na Petrobras. Por quê? Porque ele cobra que os acionistas abram mão de parte do lucro para que o preço dos combustíveis caia? Uma coisa é você argumentar e negociar. Outra coisa é o que o Lula está fazendo agora. O ministro da Economia dizendo que o Lula vai ser controlador da Petrobras. Foi ele que falou, não fui eu. Então, pessoal, tudo isso contribui. Tudo isso contribui. Né? E aí, para completar a cereja do bolo, fizeram uma pesquisa. Vamos supor que tivesse eleição presidencial esse ano. O Bolsonaro, repetindo, inelegível, ninguém sabe explicar por quê, né? Por isso que as pessoas ficam... Por que ele está inelegível? Inelegível, perseguido pelo judiciário, né? Até outro dia ele estava sendo investigado por importunar uma baleia de sei lá quantas toneladas, né? Agora estão perseguindo o cara porque ele dormiu 2 noites em uma embaixada. Né? O cara é perseguido de noite pelo judiciário. É um cara que é caluniado dia sim, dia também pela imprensa, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E mesmo nesse cenário de inelegibilidade, perseguição da imprensa e do judiciário, o cara me aparece à frente do atual presidente, que tem a máquina pública toda a seu lado, tá torrando uma grana preta com publicidade, e mesmo assim o Bolsonaro tá na frente dele. Em uma pesquisa que, me perdoem todos os institutos, sem exceção, né, tem uma margem de erro que é diferente daquela. Né, é uma margem de erro que pende para a esquerda. Então a gente imagina que esses valores aí sejam
até maiores para o Bolsonaro. E também a impopularidade do Lula, a desaprovação dele. Aí eu pergunto para você que é pessimista, o que te faz acreditar que esse cara vai concluir o mandato? O STF? Não tem como esse cara ficar até o final, porque ninguém aguenta mais o PT, pessoal. Só quem aguenta essa tralha é o petista cego, ou então aquele cara que é massa de manobra. Como eu vi um monte de gente no Twitter esses dias dizendo, vejam só esses motoristas de aplicativo, mas são burros, né? O governo dando a eles direitos e eles protestando contra isso. Eles não conseguem entender, a esquerda, né, a massa de manobra, os líderes sabem muito bem, mas a massa de manobra não consegue entender que o direito principal de qualquer trabalhador é escolher se ele quer ou não obrigações. Porque tudo que é imposto a alguém não é direito, é obrigação. Mas é difícil de você manter essa conversa com o esquerdista, né? Por questões de caráter, questões cognitivas e várias outras coisas. Tá? Então, pessoal, vamos fazer a nossa parte. É pressão o tempo inteiro. Esse cara tem que cair porque o Brasil não vai sobreviver até o final do mandato desse cara. Um forte abraço, a gente se vê por aí.